Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês uma análise de uma das obras de Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. Como evitar armadilhas do pensamento e tomar decisões de forma mais eficaz. Bom, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, se você apoia esse trabalho, eu já peço que você deixe um like, se inscreva no canal, para que assim possa estar me apoiando também na divulgação desses vídeos. Bem, há livros que são densos e há livros que são complexos. Esse livro é um exemplo de um livro denso. Isso é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele traz muito conhecimento ao longo de suas páginas. São 99 erros de cognição que o autor apresenta ao longo da obra. O que são erros de cognição? São falácias de pensamento. São erros de pensamento, de raciocínio que a pessoa incorre em diversos aspectos. Esse livro ele está baseado na psicologia social e cognitiva. E para tal, ele se baseia em diversos autores, a bibliografia dele é extensa, são muitas e muitas páginas de bibliografia, que o autor mesmo ele alega que ele colheu ao longo de muitos anos e sistematizou isso aí na forma de um livro. Uma coisa interessante que, por ser uma literatura traduzida, por vezes parece que falta clareza nas palavras, falta clareza na forma como as ideias são expostas. E isso torna a leitura um pouco cansativa, um pouco difícil, de modo que é necessário que a gente muitas vezes pare, tente entender, analise o que o autor está querendo dizer naquela determinada passagem. Não é uma coisa fácil e muitas vezes a gente tende a querer desanimar durante o decorrer da leitura. Mas se a gente prosseguir e se esforçar, o benefício que a gente vai colher vai ser muito maior, porque realmente é uma leitura enriquecedora que abre e expande o nosso raciocínio de uma maneira muito grande. Bom, essas questões das falácias nos permite ter uma ideia, uma visão mais abrangente sobre uma série de coisas, né? São ferramentas mentais que nós temos para analisar o nosso próprio pensamento e analisar diversas questões. E aí eu posso dizer que, na verdade, esse livro nos permite, essas ferramentas nos permite julgar e analisar o nosso próprio raciocínio com critérios ainda mais rigorosos. Opa, peraí, será que isso que eu estou pensando tem algum erro de raciocínio aí, oculto aí? Eu estou ignorando alguma variável de raciocínio? Né? Deixar o nosso raciocínio mais complexo. Bom, e dentre essas 99 falácias ou erros de cognição, eu vou apresentar aqui apenas alguns para vocês. Pensar demais pode nos paralisar. Às vezes, o conselho mais sábio são as emoções. Aqui é interessante, porque vai na contramão de muita coisa que a gente lê, que mostra a importância do raciocínio. Né? Aqui ele fala que muitas vezes não. E o que acontece? Muitas vezes, de tanto a pessoa pensar, de tanto a pessoa raciocinar, ponderar, ela não faz nada, ela não toma atitude nenhuma e ela simplesmente se mantém na inércia. E aí é interessante quando a gente vê que certos tipos de pessoas falam assim, não pensa muito não, simplesmente faça. Porque se a pessoa pensar demais em excesso, de modo excessivo, a pessoa acaba paralisando e não tomando decisão nenhuma. Do planejamento. Quando acontece algo que muda de forma inesperada o que a gente tinha planejado e pensado para uma determinada realização. Isso é muito comum a gente ver, até mesmo no dia a dia, no próprio mundo. Às vezes o planejamento é tanto, as pessoas, as corporações, as empresas pensam em todos os detalhes, tem tudo ali, um calendário, tudo certinho. Acontece algo que escapa totalmente ao controle daquelas pessoas envolvidas, que fazem com que aquele planejamento caia totalmente por terra. Então, esse é um outro problema. Tem o viés da história, que também é muito comum. A pessoa tende a atribuir um sentido a alguma coisa que aconteceu depois daquilo ter acontecido. Isso é a busca de um viés de confirmação. A mente tem uma necessidade muito grande de achar explicações e fazer com que tudo se encaixe.
Por isso, muitas vezes a gente olha para o passado e tende a pensar assim: ah, não, isso aconteceu para que se acontecesse tal coisa. Isso foi assim, porque se não tivesse acontecido assim, não teria dado certo. Mas a gente ignora que teria dado um outro resultado, ou que poderia ter acontecido mil outras coisas. A gente sempre busca uma forma de construir uma narrativa, interpretar o nosso próprio passado à luz do presente, de modo que a gente possa ficar mais satisfeito com o nosso presente, né, tendo uma explicação para ele. Ah, essa questão da a culpa é sempre do outro. É sempre a tendência da gente encontrar um bode expiatório, um culpado. E poucas pessoas têm, de certa forma, a maturidade, a assertividade de chamar a culpa para si. Né? De falar, não, peraí, a responsabilidade é minha, aconteceu tal coisa, mas eu sou responsável. Não ficar procurando culpa em outros, mas isso é dificílimo. A maioria das pessoas cai nessa falácia, nesse erro cognitivo de ficar achando culpa em outro. E aí aquele outro vai achar culpa em outro e nunca o próprio culpado é a pessoa. Ainda que no fundo ela saiba que a responsabilidade foi dela mesma. Então, essa questão de colocar a culpa em outro é um grande erro de cognição. Ele diz também que nós somos apaixonados demais pelas nossas próprias ideias, né? De modo que a gente sempre tende a pensar que o outro que pensa diferente, ele é nosso inimigo, ele é estranho, ele tem algum problema, ele é louco e coisas e tal, simplesmente porque ele vê a vida através de um outro viés, através de um outro âmbito, ele teve muitas vezes uma criação diferente, tem genética diferente, enfim, ele vive num mundo social diferente do nosso, ele cultiva valores diferentes, mas a gente sempre tende a achar isso, que a nossa forma de ver o mundo é correta e que a forma do outro é errada. E por isso o outro tem problema, ele precisa se acertar, ele precisa mudar para ver a vida como nós vemos. E isso em todos os aspectos, desde coisas pequenas até algo grande, como aspectos religiosos, aspectos políticos e sociais mesmo. Né? Então, uma outra falácia que o autor nos coloca é a dificuldade da pessoa em se habituar e em aceitar uma novidade. A pessoa tende a permanecer naquilo que ela já conhece, ainda que aquilo não seja o que ela considere de melhor para ela, que ela tenha uma noção de que haveria outros caminhos, que haveria outras possibilidades, porque poderiam ser muito melhores, mas pelo medo do desconhecido, pelo receio do desconhecido, a pessoa tende a ficar naquilo que já é familiar. Ela tem muito medo de expandir para outras áreas, de seja lá do que for, sentimental, e de conhecer novas coisas, né, exatamente por esse receio do que aquilo que ela vai encontrar. Então, muitas vezes, ela se prende dentro de uma realidade que não é boa, mas pelo medo do desconhecido. Bom, pessoal, é claro que esses são apenas alguns dos erros de cognição que ele traz. Como eu disse, são 99 erros de cognição que o autor traz. Né? Eu elenquei para vocês aqui algumas poucas. É um livro muito denso, que requer uma leitura muito atenta, mas que é importante para quem gosta de ler, para quem deseja obter ferramentas mentais, cognitivas, para viver melhor, para pensar com mais clareza em todas as suas nuances, eis uma boa dica de livro de leitura. A Arte de Pensar Claramente, Rolf Dobelli. Se vocês gostaram, deixem um like. Obrigado.